Oi, gente, mais um vídeo aqui no canal. E bom, no vídeo de hoje, né, é mais um episódio do Diário de Gravidez. Eu fiz o do primeiro trimestre, falando um pouco de como foi a minha experiência, né, com o primeiro trimestre, os sintomas que eu tive e tudo mais. E agora vai ser o segundo trimestre, né, eu vou falar um pouco sobre como foi o segundo trimestre de gravidez pra mim. E eu já estou quase parindo, né, já tô quase 38 semanas, então já tem um tempo que eu passei do segundo trimestre. Mas eu anotei as coisas que eu lembro. Provavelmente eu não vou lembrar de absolutamente tudo, né, todos os detalhes, mas as coisas principais, mais importantes e fortes, assim, que eu tive, eu lembrei e já anotei. Bom, primeiramente, né, a questão dos sintomas, como eu falei no primeiro trimestre, eu tive muitos sintomas, muitos mesmo. Eu fui a sorteada, a sortuda, que tive praticamente todos os sintomas de gravidez, né, assim, de enjoo, vômito, tudo. No segundo trimestre, os enjoos, os vômitos, que foi o sintoma mais forte que eu tive no primeiro, passaram praticamente, assim, 100%, né. Na transição ali do primeiro pro segundo ainda fica um pouco, e às vezes tem uns episódios quando a gente come alguma coisa. Mas, assim, no geral, foi algo que passou praticamente 100%, foi tranquilo, tranquilo mesmo. E foi algo maravilhoso, assim, que foi quando eu comecei, né, a poder curtir mais a minha gestação. No segundo trimestre, que passou, né, 100% praticamente desses sintomas, foi maravilhoso. A cólica também, né, foi algo que passou 100%, graças a Deus, porque acredito que já não é mais tão normal assim, né, sentir muita cólica no segundo trimestre. A questão do sono, cansaço, né, disposição também foi algo que melhorou bastante. Questão do sono, né? Eu já não tava mais com tanto sono assim. Na verdade, eu tive até um pouco de insônia algumas noites. E tava um pouco mais disposta. Não é aquela disposição do mundo todo, mas bem melhor do que no primeiro trimestre, sabe? Que você se sente cansado o tempo todo. E aí, quais foram os sintomas, né, que apareceram, né? Porque alguns sumiram e outros apareceram. O principal de todos, assim, do segundo trimestre foi o nervo ciático. Eu tive muita dor no nervo ciático. Antes de engravidar, eu já tinha algumas dores no nervo ciático. Eu fazia alongamento e tudo na faculdade, inclusive. Meu pai também tem problema no nervo ciático. Só que na gravidez, gente, é uma parada, assim, surreal, entendeu? De outro mundo. E eu pesquisei sobre isso, eu vi que muitas mulheres têm essas crises de dor no nervo ciático por conta da barriga, da pressão ali, né? E aí é realmente muito mais dolorosa do que quem não está gestante. E aí eu tive bastante, assim, o segundo trimestre praticamente inteiro, eu tive muita dor no nervo ciático. No final ali do segundo trimestre foi que deu uma melhorada, mas mesmo assim ainda não passou 100%, sabe? Então, assim, com certeza a dor no nervo ciático foi pra mim a pior do segundo trimestre. Inclusive teve um dia específico que eu travei. Eu fui andar assim e a perna não foi, travou. E eu fiquei sem conseguir andar direito, sem conseguir... Qualquer coisa pra mim doía, qualquer posição. Deitada doía, sentada doía, em pé doía. Então era muito difícil. Eu lembro que esse dia que travou, eu até chorei de dor, porque realmente era muita dor. E eu fazia compressa de gelo, né, que diz que é melhor. Na verdade eu fiz as duas compressas, né, a quente e a gelada. E assim, dava uma aliviada, acho que a gelada deu uma aliviada maior, mas não passava 100% a dor. É uma dor ali na lombar, sabe? No final da lombar, no bumbum principalmente, muito forte no bumbum e desce um pouco na perna. E eu tentei ao máximo, assim, evitar tomar remédio. Qualquer coisinha que eu tive, no primeiro, no segundo, no terceiro, qualquer coisa que eu tive, eu evitei ao máximo tomar remédio. Mesmo que o médico passasse, eu tentava segurar ao máximo. E aí, se realmente eu não estivesse aguentando a dor e tudo mais, aí sim eu tomava. Mas eu tentei evitar ao máximo. Eu só tomei remédio, na verdade, pra uma coisa, que foi uma gripe que eu tive também, acho que foi no segundo trimestre, inclusive, uma gripe que eu tive. E aí o médico me passou um remédio de alergia que melhorou. Então, nesse caso, esse remédio específico foi o que eu tomei, mas foi o único que eu tomei com prescrição médica e tudo mais. O resto, mesmo com a prescrição médica, eu tentei evitar ao máximo. Então, dor no nervo ciático, qualquer coisa, eu segurei e fiquei ali tentando fazer, né, compressa e coisas do tipo, como eu falei, pra não tomar remédio. Tive um pouco de dor nas costas também, mas foi bem de leve mesmo, porque minha barriga demorou bastante a crescer, já vou falar sobre isso. Mas eu tive um pouquinho de dor nas costas também, né, ali na lombar, que é a região que geralmente mais dói. Tive dor nos seios também, sabe, bem no meio assim, só que lá no fundo, sabe, parece que era um negócio lá dentro, assim, dando uma fisgada. E também o meu peito, ele vazou um pouquinho de colostro, né. Na verdade, eu via de vez em quando um negocinho no sutiã. E aí teve um dia específico, exatamente no dia que a gente fez 22 semanas, né, de gravidez. Eu completei 22 semanas, foi no domingo. A gente foi pra casa de um amigo, na piscina e tal. E depois eu vi no biquíni, de novo, esse negocinho. E aí eu lembro que eu chamei Júnior pra mostrar a ele o meu peito mesmo. Aí eu lembro que eu não apertei. Eu só dei uma forçadinha assim e saí um pouquinho, sabe? Fez umas bolinhas assim no peito.
de colocho, né? Meio amarelado, meio, sabe, transparente. E aí eu lembro que eu fiquei super assustada, assim. Mas depois conversei com o meu médico, ele falou que era normal, que tem mulher que vaza bastante. No meu caso, não teve isso, não vazou bastante. Era só um negocinho que eu via de vez em quando no sutiã. E a única vez que realmente fez as bolinhas, assim, né, as gotículas caindo, foi porque eu dei essa forçadinha, né? Tirando essa vez, não vazou, não. E eu também percebi que os meus seios, eles não cresceram mais. Eles cresceram bastante no primeiro trimestre, como eu falei no outro vídeo, né, lá. Eles cresceram bastante, tanto que eu perdi sutiã, perdi biquíni. E aí depois eles pararam de crescer, sabe? Não cresceu mais. Eu tive algumas, bem poucas, inclusive, situações em que eu tive cãibra nas mãos. Principalmente quando eu dormia com elas aqui em cima. Eu lembro que a maioria foi em viagens, que eu dormia assim, com a mão em cima da barriga, em cima de alguma parte do meu corpo, assim. E eu sentia que dava uma cãibra nelas. Inclusive tem até um nome, né? Uma síndrome de alguma coisa aí, que na gestação acontece bastante. Mas assim, pra mim foi bem pouco. Foi bem pouco mesmo. Não foi nada preocupante, tanto que eu nem levei pra o médico. E também depois acabou, passou e não teve mais nada demais, sabe? O segundo sintoma maior que eu tive, né? O primeiro foi as crises do nervo ciático, como eu falei. E o segundo foram as azias. Gente, juro. Meu Deus, muito ruim. No primeiro trimestre eu tive pouquíssima azia, como eu falei no vídeo, né? Mas no segundo trimestre eu tive bastante azia. Bastante mesmo. Assim, quase todo dia eu tinha azia. Quase todo dia. E aí eu também não tomei remédio, né? Eu tentava combater com coisas caseiras. Leite gelado, colher de mel, água muito gelada, coisas do tipo. Limão. Uma coisa que melhorou bastante foi o picolé de limão. A questão do xixi, né? Que desde quando eu descobri minha gravidez eu já comecei a fazer bastante xixi. E aí foi só aumentando, né? No primeiro trimestre ali eu tava fazendo bastante. No segundo, mais ainda. Mas assim, agora que eu tô no terceiro, né? Como eu falei, né? Agora que eu tô no terceiro, eu sei que o primeiro não era nada. E o segundo ainda tava de boa. Mas eu tive sim também, né? Questão de fazer xixi o tempo todo ali no segundo trimestre. Contrações de treinamento, eu tive também algumas no segundo trimestre. Porém, eu não tive dor. A minha não era acompanhada com dor. Então, eu acredito que era contração de treinamento por conta dos formatos que a barriga ficava, né? Que fica em formatos bem estranhos, fica bem quadrada e bem dura mesmo. E aí dá uma certa agonia, assim, sabe? Sei lá. É uma sensação estranha. Não é dor. Eu, pelo menos, não tive dor, né? Tem mulheres que têm dor. Eu não tive dor, nem cólica, nem nada. Era só uma sensação estranha mesmo, assim. Uma agonia que tava daquela barriga tá bem dura. Minha pele, meu rosto, né? Limpou bastante no segundo trimestre em relação às espinhas. Eu sempre tive problema com espinha, como eu já falei, né? E aí no primeiro trimestre aumentou mais ainda. E no segundo, diminuiu. Tipo assim, limpou bastante meu rosto tava muito bonito. Meu rosto tava bem limpo, sem espinha e tal. Foi até um dos momentos que eu me senti mais bonita em relação ao rosto na gravidez. Porque eu realmente tava sem muita espinha, tava bem limpo o rosto. Até algumas manchas que eu já tinha antes de engravidar, no segundo trimestre, eu percebi que elas sumiram. Então foi algo que me deixou muito feliz no segundo trimestre, que foi a minha pele que ficou bem limpa, assim, em relação à espinha. Porém, como nem tudo são flores, apareceu uma dermatite, né? Eu acredito que seja dermatite perioral, se eu não me engano o nome. Eu dei umas pesquisadas. Parece bastante. Agora não vai dar pra ver porque eu tô de maquiagem, né? Mas eu vou deixar algumas fotos aí passando pra vocês verem. É como se fossem umas bolinhas vermelhas, sabe? Parece coisa de calor. E eu percebi também que no calor piorava muito mais. Então, umas bolinhas vermelhas, assim. Algumas tem até uma pontinha um pouco mais esbranquiçada, amarelada, sei lá. E assim, não coça, não dói, pelo menos a minha, né? Não coçava, não doía, não tinha nada. Só ficava ali no rosto me deixando estressada mesmo. E eu pesquisei bastante sobre, assisti até alguns vídeos. Tem muitas mulheres que têm também na gravidez isso por conta dos hormônios, né? É totalmente hormonal. E depois que tem o neném, né? Desaparece, some, não tem mais nada. Então vamos ver, né? Como é que vai ser a minha. Se quando eu parir vai sumir. E é isso. Eu não tive inchaço, nem nos pés, nem nas mãos, nem no rosto. Talvez um pouquinho no nariz, mas eu não percebi tanto. E também não tive dor nas pernas. A única dor que eu tive é a dor que eu já tinha antes de engravidar, que é no calcanhar, porque eu tenho esporão. Então, eu já tinha antes de engravidar e só continuou mesmo. Mas não tive dor nas pernas, não tive inchaço, não tive nada disso. Questão das emoções, né? São emoções loucas, né? São picos de emoções ali. É uma loucura. Entendeu? A gente fica, né, preocupada, com medo, é muita coisa e, enfim, normal. Isso eu acredito que acompanha a gente durante a gestação inteira, né, essa insegurança, medo, preocupação e uns picos de emoções que do nada você chora, mas do nada você também tá muito feliz. E eu acredito que é durante a gestação inteira mesmo que isso acompanha a gente. E também um pouco de autoestima baixa, né?
É muito louco, gente, porque às vezes, eu pelo menos, né, às vezes me sinto super linda e às vezes me sinto horrível. Essa questão da minha pele ficar limpa, por exemplo, né, sem espinha, foi algo que me fez me sentir muito bonita, mas aí logo depois apareceu a dermatite, que aí eu já me sentia muito feia, e as mudanças no corpo, né, cada vez mais acontecendo, aí a gente se sente mais feia ainda. Aí a barriga começa a dar uma crescidinha, você acha lindo, você se acha bonita. Eu, pelo menos, comecei a me achar muito bonita quando minha barriga começou a crescer. E é essa loucura que é dos picos de emoção mesmo, sabe? Também engloba a autoestima, porque uma hora a gente se sente linda, outra hora não se sente tão linda assim, e por aí vai. Uma das melhores coisas do segundo trimestre é sentir o bebê mexer, né? E eu não lembro exatamente quantas semanas eu tinha, mas era entre 22 e 25 semanas ali. E primeiro eu senti de dentro pra fora, né? Não sentia topando, nem vendo. Era ali dentro mesmo eu sentia alguma coisa mexendo. E aí bem depois ela demorou bastante, assim, a chutar forte, né? Pra gente conseguir visualizar. Também vi que é normal, né? Quando é a primeira gravidez a gente demora um pouco mais a sentir. Mas aí quando começou também, gente, foi uma delícia, assim. Eu amo sentir os chutinhos de verdade. Ela demorou bastante a mexer pros outros também. Ela sempre tava mexendo. Aí quando eu chamava Júnior, ela parava. Aí depois ela começou a mexer sempre que ele encostava nela. Enfim, foi cada vez mais, sabe, ficando mais forte. Pra minha mãe também, ela mexia bastante. Hoje em dia ela ama. Minha mãe e minha sogra topa na barriga e ela já começa a mexer. Tem mulheres, né, que não gostam muito, né, desses chutes, que não conseguem dormir e tal, se sentem meio estranhas. Eu fui o contrário, gente, eu amo, de verdade, eu amo. Inclusive, eu gostava até de dormir sentindo ela chutar. Inclusive, eu colocava nela nas costas de Júnior, abraçava ele assim por trás, e ela sentia as costas dele e chutava um monte, a noite inteira. E tanto eu quanto ele, a gente gostava muito dessa sensação, sabe? A questão da minha barriga, né, como eu falei no início um pouquinho, demorou bastante a crescer. Foi mostrar mesmo que tava, né, grávida ali, a barriga de grávida, do 6º pro 7º mês, né, que já é entrando ali no 3º trimestre. Então, a minha barriga realmente demorou bastante a crescer. Eu basicamente só tinha quadril, né, que como eu falei no primeiro trimestre, era algo que me incomodava. E realmente até hoje incomoda um pouco. Mas aí é isso, demorou um pouco a crescer. Mas também quando começou, menina, foi pulo atrás de pulo, entendeu? Até agora e não parou mais. Questões de estria, né, e varizes, que desde o primeiro trimestre eu já tive, né, em alguns lugares. E aí no segundo aumentou, nos mesmos lugares, assim, no quadril. Só não sei o que eu não senti que aumentou, porque, né, como eu falei, eu não senti que cresceu. Então acho que realmente não aumentou, mas no quadril aumentou, no bumbum, descendo assim pela perna, sabe? Do quadril aqui descendo pela perna. Inclusive na parte interna da coxa. Eu não sei se é estria ou varizes, porque eu acho que tem os dois, na verdade. Inclusive eu senti as varizes também, né? Percebi atrás do joelho, principalmente quando eu caminhava demais. Então, né, senti aí no segundo trimestre também mais aparecimentos de estrias e varizes no meu corpo. E eu confesso que eu não cuidei muito, eu não passei hidratante, não passei óleo, porque eu tenho muita agonia de passar essas coisas. Desejos, eu tive desejo de... Eu não vou lembrar de tudo, mas os mais fortes, assim, que eu lembro foi manga verde com sal, tempero e vinagre. Tive desejo de pitomba e de siriguela. Todos os meus desejos foram realizados. E pra finalizar o vídeo, né, a questão de pré-natal e exames, eu fiz meu pré-natal, tudo normal. Fiz meus exames também, todos normais. Fiz, né, a morfológica do segundo trimestre. Ela ainda tava pélvica, inclusive. Enfim, tudo normal. Fiz os exames certinhos, tomei vacina também, inclusive. E a vitamina também, continuei tomando a mesma vitamina, né, que eu tava tomando no primeiro trimestre. Desde o dia do primeiro pré-natal, né. No segundo trimestre eu também continuei tomando a mesma vitamina. E bom, gente, é basicamente isso, né? Foram essas as coisas que eu consegui lembrar, assim, que foram mais fortes mesmo na minha gestação, né? Nesse segundo trimestre, na minha experiência. Se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, né? Nesse segundo trimestre, pode perguntar que eu respondo. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.